O país futebol. Havia um país pouco conhecido da Oceania, onde seus habitantes eram obcecados por futebol. Infelizmente, não conseguiam vencer os torneios continentais nem ir para a Copa. Mantinham a sede pela glória de serem os melhores do mundo, apesar de tanto fracasso. Certo dia, já cansado de assistir mais uma Copa em que seu país não participava, Sérgio teve uma ideia. Recebeu apoio popular e foi criando um exército poderoso sem que ninguém soubesse. Nos bastidores negociou com a ONU, bancários, políticos e empresários. Foi bem sucedido e então deu um golpe de estado na presidência da FIFA. Sérgio mudou o nome de sua nação para futebol. Determinou que ela havia conquistado 10 Copas, queimou todos os dados antigos, criando em seguida outros que comprovavam os 10 títulos e assassinou a todos que combateram essas medidas. Os que conheciam a verdade foram ameaçados de morte, caso a revelassem, e as próximas gerações foram cada vez mais convencidas de que a nova história falsa das Copas era real. Anos depois, a humanidade inteira havia acreditado na mentira. Os títulos eram negociados, contanto que a soberania do país futebol fosse respeitada. No entanto, o Brasil rejeitava esse procedimento, pois existia uma lenda que insistiu em contar. A de que houve um tempo em que se conquistavam títulos através da virtude, sendo que o Brasil era o que mais tinha. Apenas as crianças acreditavam na lenda, e os brasileiros tinham que confrontar com a dura realidade de nunca terem ganhado nada. Porém, ninguém sabia explicar a origem da lenda. Por que alguém inventaria uma história dessas? Será que a ideia surgiu repentinamente devido à frustração de ver o Brasil sempre fracassando nas Copas? Os anos se passavam e o país futebol era invejado por todos. Mantinham o governo da FIFA e ninguém os questionava. Contudo, a audiência do futebol foi se reduzindo aos poucos. As pessoas não sabiam explicar ao certo quanto o porquê do esporte estar se tornando cada vez mais sem graça. O declínio continuou até o ponto da FIFA já não ter mais influência alguma. Os estádios ficavam quase vazios, a mídia já nem se interessava em comprar direitos de transmissão, os times e jogadores eram mal remunerados e até o país futebol parou de gostar da modalidade. O atual presidente da FIFA teve que fechá-la, entretanto não suportou o fato do futebol ser extinto do planeta. Percebeu que o único modo de preservá-lo seria contando a verdade. Nos bastidores, tudo foi revelado. A mídia, então, foi autorizada a informar a todos quanto aos anos de mentira da FIFA. Os arquivos falsos foram queimados e a humanidade voltou a crer na verdade. No dia que deram a notícia, os brasileiros não se conformavam a saber que suas lendas utópicas tinham existido mesmo. Até os países sem título se alegraram, pois o futebol voltaria a ser disputado com honestidade. A história real foi mantida e a nova direção da FIFA foi eleita democraticamente. Logo, organizaram uma nova Copa do Mundo, na qual foi a mais popular de todos os tempos. A grande novidade foi o título inédito de um país que não havia participado de nenhuma edição anterior, o futebol. Porém, dessa vez, conseguiram por terem de fato sido os melhores. Mas para a próxima, já não tinham tanta segurança. A competitividade voltou a ser como nos velhos tempos e o bicampeonato exigiria bastante luta.